Segunda são alguns avisos que eu anunciar que quarta-feira estamos na grande campanha da Aliança pela Família, da Forte. São reuniões uma atrás da outra aqui, às 6 da manhã, 9 da manhã, meio-dia, 2 da tarde, 5 da tarde, 7h30 da noite. Na quarta-feira. Na sexta-feira vão ter 6 reuniões nos mesmos horários. Aí são as 7 orações de Elias, oração de cura, de libertação. E na quinta-feira eu vou ter um culto especial lá na tenda. Aqui vai ter os cultos normais com o pastor Flávio. Mas a tenda nós estamos encerrando. Por que estamos encerrando lá? Tem que começar a construção, né? Vamos começar a ler algumas coisas. Então, o missionário semana mês que vem já anuncia o que estará sendo feito lá na tenda. Mas na quinta-feira agora eu faço um culto especial de encerramento. E a pastora Maria José vai para onde? Vai para a China. Vai lá, ela vai ali para a Avenida Tiradentes, fazer ali um trabalho provisório, que é até inaugurar lá o grande templo. Ela vai ficar ali atendendo as pessoas na Avenida Tiradentes, é na Rua dos Bancos, é bem fácil, é pertinho lá dentro da tenda. Então continua o trabalho ali naquela localidade para atender as pessoas. E a pastora Maria José também tem um trabalho social. Assim como a Maria Antônia tem aqui, ela também tem um trabalho lá na tenda social muito bonito e ela vai continuar. E nós vamos ficar aqui em nome de Jesus. Depois, mesmo lá na tenda, a construção do templo, aqui vai continuar. Agora vamos entrar no início da mensagem, que é só uma introdução. 1 Samuel, capítulo 15. Isso aí o missionário começou a dar, eu só estou pegando como introdução, para depois entrarmos na nossa mensagem. 1 Samuel, capítulo 15. Fácil. A Bíblia diz assim: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes e Ruth. Aí vem 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 15. Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. É isso que nós temos que prestar atenção. O que Deus tem falado conosco, nas mensagens, nas leituras, quando você está meditando, está lendo a Bíblia, quando você está ouvindo uma mensagem, aquilo que Deus fala, aquilo que Deus revela para você. Então, ouve a voz das palavras do Senhor. Todas as palavras, não é? Porque de vez em quando, a senhora vai dar um exemplo que é mais ou menos como uma pizza de vários sabores. E aí a pessoa diz: mussarela eu gosto, não, calabresa eu não gosto. E a palavra de Deus parece que é brincadeira o que eu estou fazendo, mas não é sério. Tem gente que gosta muito da palavra, até que ela toque na sua ferida, até que ela mostre a sua nudez, até que ela toque num assunto que a pessoa não quer resolver, não quer aceitar, ela não ouve, ela não quer ouvir. Vamos prestar atenção porque esse aqui é no plural, está dizendo: ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. A voz das palavras do Senhor, não é só o que você quer. Ouça o que Deus está falando na palavra, nas pregações, nas mensagens, nas revelações. Nós devemos estar atentos a tudo aquilo que Deus está falando. Em Mateus 4:4, Jesus respondendo ao diabo, falou uma coisa que vale para nós. Então, o que Jesus falou para o diabo vale para nós, vale. Você vai ver. Mateus capítulo 4, versículo 4. Mateus 4:4. Tudo em introdução ainda, até chegarmos na nossa mensagem. O que diz? Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quer dizer, não é só de pão, a cura, a prosperidade, tudo isso é válido, devemos participar, devemos ter, devemos usufruir, devemos participar do pão na mesa, mas não é só disso, é de toda a palavra que sai da boca de Deus. E às vezes vem a palavra de Deus, nós ouvimos a palavra de Deus e não aceitamos aquilo que a palavra de Deus está dizendo, como Jonas. Jonas foi chamado por Deus, não precisa ler, só comentando, para pregar aos ninivitas o arrependimento. Mas os ninivitas eram inimigos de Israel. Os ninivitas eram aqueles que acabavam, humilhavam Israel. E para aquele povo, o Jonas tinha que pregar o arrependimento. E Jonas, conhecendo o amor de Deus, conhecendo a misericórdia de Deus, sabendo que se aquele povo se arrependesse, Deus não executaria o juízo contra eles. Deus teria que poupá-los pelo seu amor, pela sua misericórdia. Isso aconteceu. Quando Jonas, depois de ser engolido pelo peixe, passou por aquela aflição toda, ele se arrependeu, pediu perdão para Deus, foi pregar. E quando ele pregou, o povo aceitou tanto que o rei dos ninivitas
jejum, nem os animais podiam beber água. O cachorro estava latindo, está com sede, deixa com sede, fica aí. Não vai, tem todo mundo em jejum. Deus viu o arrependimento deles e poupou aquele povo, não destruiu aquele povo. O Jonas ficou tão disposto, falou para Deus, viu Deus, por que eu não queria vir para cá? Porque eu conheço a tua misericórdia, eu conheço o teu amor, eu conheço a tua bondade, eu sabia que o Senhor ia fazer isso, por isso eu não queria pregar. Por quê? Porque dentro dele, o que o Jonas queria? A execução, a destruição daquele povo que era mal para o seu povo. Ele queria o quê? Ele queria o juízo de Deus contra aquele povo. Às vezes acontece conosco, uma pessoa que nos maltratou, uma pessoa que fez um mal, nos causou um dano, entenda, causou um prejuízo, fez alguma coisa errada, nós nem queremos pregar, orar por aquela pessoa, vai que ela se arrependa. Vai que essa arrependa, ela vai para o céu. Já pensou? Aquela pessoa que tirou a vida do meu filho. Parece cômico, né? Ou trágico demais. Já pensou? Você tem que orar por aquela pessoa? E a Bíblia diz, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem e vos maltratam. E se Deus colocar aquela pessoa na sua frente para você orar, quantos testemunhos eu já vi aqui, já vi de membro da igreja, uma senhora membro da igreja, que ela contou para mim, vocês já ouviram, mataram o filho dela, o rapaz que matou o filho dela era um jovem também, e ela foi visitar esse jovem na prisão. Deus tocou no coração dela aí pregar para ele, e quando chegou, ela disse, pastor, eu olhei para ele e disse, filho, Jesus te ama, eu também. Quem era aquele homem? O que tinha matado o filho dela. Mas é por que ela fez? Para vencer a ela mesma. Que ela ouvia a mensagem e não conseguia aceitar. Tanto que ela disse que quando chegou lá, ela esqueceu tudo que ela tinha ouvido da palavra e deu vontade de falar para aquele moço assim, bem feito que você morra nessa cadeia. Você tirou a vida do meu menino, você matou o meu garoto. Mas chegou lá e Deus mudou tudo. Deus fez ela lembrar da mensagem, então ela foi e deu a mensagem. Então não é só de pão que viverá o homem, de coisas prazíveis, agradáveis. Tem coisas que você terá que fazer vencendo a você mesmo. Como Jesus falou, não seja feita a minha vontade, mas a tua. E ele orou, lutou com o Pai, e seu suor se tornou em grandes gotas de sangue e corria até o chão. Então que luta, tem situações que a gente não gostaria nem de ouvir a palavra, mas fica atento, porque toda a palavra de Deus é para nos abençoar, amém? Então vamos voltar lá para depois entrar na nossa mensagem, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 1. O que Deus está falando para nós. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 1. Então disse Samuel a Saul, enviou-me o Senhor a ungir de rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Ouve o que Deus está dizendo. Ouve a voz das palavras do Senhor. Você não tem que ouvir mais ninguém, ouvir o que Deus está falando, o que Deus está falando ao seu coração, o que Deus está revelando ao seu coração. E no caminho não deve faltar ninguém. Quando você está com uma mensagem de Deus no coração, ou uma direção que Deus lhe deu, cuidado. Muitas vozes surgirão para te tirarem do plano de Deus, para te tirar daquilo que Deus colocou no seu caminho. Muitas pessoas podem dizer, você também não é bobo assim, não é bem dessa maneira. Não ouça ninguém. Quando Deus falar ao seu coração, não ouça a voz de mais ninguém. Amém? Vamos cantar um pouquinho? Bruna, faça-me o favor, vem cá, vem cantar, vem louvar a Deus. Ela tem os portais da glória, muito bonito, é por onde você tem que entrar. Os portais da glória, entrar cantando, louvando, adorando a Deus. E Deus está tudo bem, meu irmão? Tudo bem, graças a Deus. A Bruna esse dia estava meio enjoada, né? Eu falei para ela assim, será que você está grávida, Bruna? Aí ela falou assim, não, pastor, não, isso não é porque você tem marido, não tem problema de ficar grávida. Aí já digo, você tem esposo, não tem nenhuma dificuldade dela ficar grávida. Vamos cantar o portal da glória, então? Com alegria, com prazer? Então, vai mais. E é bonita essa canção. Lembra do missionário R.R. Soares? Exatamente, é música do Sul e Puta, agora. Então já era da expectativa. Uma palhinha aí. Dá uma parte que ela, música que o missionário comentou, a Bíblia, uma parte dela diz assim, ó. Eu chorei, sofri, não entendi, mas Deus me escutou. Sua palavra diz que agora o meu tempo chegou. A porta que Deus abriu pra mim, ninguém nunca fechará. Ele é o dono da minha vida, a luz que me guiará. Você já está cantando isso aí, irmão? Vou tentar cantar
bênção, gostaria de repartir conosco, né? Gostaria de falar para as pessoas que é bom o testemunho. A Bíblia mostra que Jesus foi tocado por uma mulher e sentiu sair virtude, poder. Então, quem lhe tocou? Quem lhe tocou a mulher? Depois que ela se apresentou, Jesus insistiu bastante, eu disse, ser curado desse teu mal. Quer dizer, importante é que a cura, o milagre seja publicado, senão ele não existe. Ele só existe no mundo espiritual quando é publicado. Quem quer saber o nome? Teu irmão lá em cima, lá na galeria. Meu irmão, qual é o seu nome? Meu nome é James. James, meu xará, fala. Irmão Jair, antes eu quero dar boa noite para o senhor, para vocês todos, meus irmãos aqui. Essa graça foi muito, muito importante para mim. Há quem diga que a gente não possa brigar com o diabo, mas eu entrei uma briga feia com ele a semana passada, e feia, feia mesmo. Eu queria montar um salão de cabelo, e estava muito difícil. Era imobiliária, era contrato, era dinheiro, enfim, era um monte de coisa que estava dando tudo errado. Mas eu persisti e pisei na cabeça do diabo. Há quem diga que não existe, mas pode acreditar que existe. Mas comigo ele não conseguiu nada não. Havia uma oposição muito grande. Muito grande. E eu saí na porrada com ele, literalmente. Bem que você está em São Paulo, você fala de Rio de Janeiro. E aí, hoje, eu quero dar glórias a Deus. Infelizmente, minha esposa não está comigo aqui, que ela me ajudou muito. Mas eu quero dar glórias a Deus, que hoje eu tenho o meu salão. É um salão glorificado, muito bom, graças a Deus. Que ele me deu e é dele. Só que aí houve um problema. Eu não tinha cliente. Eu tinha que panfletar para eu poder, na região, poder ganhar dinheiro. Exatamente. E esse salão já era um salão e era um salão queimado. Eu falei, meu Deus, já tive problemas no começo, agora eu estou com o salão queimado, mas não adianta nada, o meu panfleto vai ser Jesus. Eu ajoelhei no meio do salão e falei, Senhor, eu preciso sobreviver, e é desse daqui que eu vou ganhar meu pão. E o Senhor me deu, o Senhor prosperará. Pastor Jair, eu não sei de onde saiu, eu não sei como aconteceu, só que hoje, graças a Deus, hoje domingo, eu trabalhei até 1h da tarde. E não consegui, porque eu montei tanto queimar, tanto fazer escova, e graças a Deus, Deus vai te dar mais ainda. O senhor arrumar mais. Muito obrigado. Arrumar funcionário lá em nome de Jesus. Alguém falou que tem região do país, lá no Rio, você não fala essa palavra com carioca não, tá? Quem é que é do Rio? Quem é do Rio, não é verdade? Não fala pro carioca, eu sou, quando fala você fica até meio com carinha vermelha, sem vergonha. Deixa eu ver o nome da irmã. Azul, já. Rose, o que aconteceu contigo? Há 4 anos atrás, quando eu tive meu segundo filho, a médica falou pra mim que eu nunca mais poderia ter filho. E eu tinha 2 meninos, mas meu sonho era ter uma menina. E numa sexta-feira aqui numa campanha, o pastor falou que era pra gente pedir aquilo que a gente sonhava. E eu sonhava em ter uma menina. Quando meu filho fez 3 anos, eu engravidei. E passaram-se 8 meses da minha gestação, foi uma gestação muito complicada e eu não sabia o que era. E quando eu fiz 8 meses e meio, eu descobri que era uma menina. E hoje a minha filha está com 9 meses, está lá na escolinha com muita saúde. Oh, glória a Deus. Agrada-te do Senhor e concederá o que deseja do seu coração. Amém. Pessoal, já não dá para pegar mais, que eu tenho que entrar agora na mensagem. Vamos voltar? Então, o que Deus falou para o Saul aqui em 1 Samuel 15:1, para quem chegou depois? 1 Samuel 15:1 foi o nosso ponto de partida. Então, disse Samuel a Saul, enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Não ouça mais ninguém, não ouça pelo caminho. Ouça o que Deus está falando, ouça o que Deus está dizendo. E aquilo que Deus está falando, você deve guardar no seu coração. Marcos capítulo 10, nós conhecemos a história do jovem rico, que não aceitou a palavra. Vamos rever isso aqui? Marcos capítulo 10, versículo 17. Marcos é o segundo livro do Novo Testamento. Marcos capítulo 10, versículo 17. 10:17. E, pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra o teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondeu e disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Deve ter dado um sorriso largo. Puxa,
Se é isso, Senhor, eu estou no céu já moro lá no céu já. Então eu guardo desde a minha mocidade, que é por isso eu estou tranquilo então. E Jesus olhando para ele, o amor, porque Jesus, aquele que tem os meus mandamentos, guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então tudo bem, Jesus o amou, e ele lhe falta-te uma coisa, vai e vende tudo quanto tens, e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Quantas vezes a pessoa é como esse homem, guarda os mandamentos, procura fazer tudo certinho, não defrauda ninguém, não xinga ninguém, não mente, não tem pensamento, fala alguma coisa só. Por quê? Não sei, o caso dele aqui foi explicado, foi aberto. Vende que tu tem, dá aos pobres. E às vezes é uma coisa que falta para a pessoa para alcançar não só a salvação, como ver até a cura divina. A cura não foi dada, pastor, foi. Mas às vezes há um impedimento. Às vezes a prosperidade, no caso dele, era dobrar os joelhos, falar com Deus, e a outra perseverar no sonho dela, no desejo dela. Não sei o que é. A palavra vem, nós temos que ficar atentos àquilo que Deus está falando ao nosso coração, aquilo que Deus está revelando ao nosso coração. Então para ele faltava uma coisa, que era vender, porque era o apego que ele tinha ao dinheiro, era o amor que tinha, porque ele disse que guardava os mandamentos, mas o principal ele não guardava. O que é o principal? Amar a Deus sobre todas as coisas. E ele não, ele contrariado, versículo seguinte, 22, mas ele contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Quantas pessoas não conseguem a palavra, ele ouve a palavra e aquela palavra é contra, tu contraria completamente. O missionário deu até um exemplo, ao contrário disso aqui, que às vezes a palavra é agradável e a pessoa aceita, e não é palavra de Deus, é palavra até de destruição. Ele contou o caso de um homem, estava com uma, por favor, não estou aqui fazendo alusão a nenhuma pessoa que eu não conheço, até não conheço nenhuma história assim, que lembra agora. Claro que tem casos, mas nunca eu chegaria no púlpito da igreja para contar a vida de alguém. Nós estamos contando de um caso que é fora daqui, é de dezenas de anos, entende? E esse homem é um homem de já maduro e estava numa crise muito grande no seu casamento, problema de saúde, de tudo. Estavam aí, ele procurou um conselho com um pastor. Esse pastor, eu estou me apaixonando por uma pessoa mais jovem, mais nova. E o que isso é? Disse, não tem problema nenhum, o que Deus quer é a sua felicidade. E aquela palavra não vem de Deus, porque a Bíblia diz marido de uma só mulher, a mulher é só homem. Mas ele foi falar de mulher e aceitou. Então tem gente, quando a palavra é agradável a ele aceita e nem quer saber se é de Deus. Não, eu quero a palavra de Deus. Ainda que a palavra de Deus venha me machucar. Como um caso contrário aconteceu aqui em São Paulo. Isso eu posso testemunhar, se eu fui até o obreiro da igreja. Se hoje é de idade. Quando ele aceitou Jesus, muito ao vivo esse testemunho, foi de cabeça já, cabelo assim um pouquinho mais branco do que o meu, né? Esse senhor, ele tinha, a esposa dele, quando teve o filho, ela pegou uma doença e ela ficou doente. E ela não podia lhe servir como esposa, dá para entender. Se ele procurasse na época a justiça até concede para ele o chamado divórcio remédio, que ele poderia ter feito, porque ela não poderia ser esposa. Pelos homens ele teria direito ao divórcio, pela lei de Deus não. Pastor Jaime, então deve ser muito rigoroso. Amigo, a porta é estreita, o caminho é apertado. Porque se fosse ao contrário, ele não gostaria que ela orasse, que buscasse de Deus a cura dele, não foi isso, não era isso que queria? Bem, ele me perguntou, pastor Jaime, então há 27 anos eu tenho essa outra pessoa, e essa outra pessoa é minha mulher, de fato. A minha outra é minha esposa, direito, casado, tudo, na minha cama, nós vivemos juntos há 27 anos, mas a outra é que há 27 anos é minha mulher. Mas eu aceitei Jesus agora, estou na igreja, eu quero me batizar, eu quero fazer tudo certinho. Porque eu acho que eu posso ficar com essa senhora? E aí, pessoal? O pastor de vez em quando é colocado em cada, né? O pessoal diz que em cada pico de sinuca, né? E agora é muito fácil chegar a 27 anos, mas não embora, 27 anos não é 27 dias, não é? 27 anos é uma vida, não é? Mas eu não posso mudar a palavra. Eu disse, amigo, a Bíblia é clara, é marido de uma só mulher. Você tem uma esposa viva e não adulterou, senão você poderia dar o boi. Eu sei que posso até ferir alguém, mas é a palavra de Deus que colocou na minha boca. Deus é assim. E ele
falou, se eu entendo, se eu entendo. Eu não vai concordar, eu não posso concordar. Porque eu já expliquei que respeitar não é concordar. Posso respeitar, mas não vou concordar. Porque concordar, eu tenho que concordar com a palavra de Deus. E ele aceitou. Tempos depois, eu encontrei aquele homem, numa igreja nossa, era obreiro. Então é muito importante você ficar atento, porque talvez uma pessoa cheia de virtude, cheia de glória, mas está lhe faltando uma coisa. No caso dele era abandonar o que não era certo. Eu não sei o seu caso. Você tem que deixar Deus falar o seu coração. Ele vai estar te faltando uma coisa. Aqui mesmo, Marcos, no capítulo 10 mesmo, um pouquinho mais na frente, nos versículos 49 e 50. É o caso do Bartimeu cego. Aí mesmo, capítulo 10, versículos 49 e 50. Jesus parando disse que o chamasse, e chamaram o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Porque ninguém precisou falar com ele. Foi Jesus quem falou para ele, levanta-te. Olha, tem um recado dele, para você se levantar e ter um encontro com ele. Mas ele tinha uma capa. E ele se desfez daquela capa. Quantos já ouviram essa palavra? A pessoa já ouviu a voz de Deus, porque eu falo, eu prego, mas quem fala é o Senhor. E quantas vezes Deus já falou o coração da pessoa e ela não se levanta? Por quê? Porque para ela se levantar, ela tem que se despir de algo, ela tem que tirar algo dela. No caso dele era capa, tem gente que é uma mágoa no coração. Tem gente que é um ódio. Tem gente que é uma aventura, uma paixão, como o caso do homem de 27 anos. O outro não sei o que é. Deus é quem fala. Falta uma coisa. Ele era tirar a capa para se levantar. E às vezes nós vemos uma pessoa, Jesus, eu sei que o Senhor cura. Jesus, eu sei que o Senhor prospera. Jesus, eu sei que o Senhor faz milagres. Eu sei que o Senhor faz maravilhas. Mas na minha vida, ultimamente, não tem acontecido nada. Eu não tenho provado do amor de Deus. Eu não tenho visto. Talvez está te faltando uma coisa. Claro que a gente pode faltar mais coisas. Mas talvez é uma coisa. E é pequena, às vezes, não é tão grande, que tem que ser tirada. Tem que ser tirado para como mais ou menos como uma doença, às vezes uma coisinha pequena que vai ser tirada ali e aquela infecção acaba. Já ouviu falar de um órgãozinho chamado apêndice, não é? Que a pessoa pode morrer, porque aquilo ali pode passar uma infecção. O doutor vai lá, hoje não precisa nem dar um furinho aqui, um furinho ali, mete a cama, tira fora, acabou a infecção, a febre vai embora, a pessoa dia depois está recuperada para viver a vida, mas tem que ser tirado. Mas ainda que fosse, imagine que fosse teu filho, você vai ter que furar o teu filho. É necessário furar. É o que o Deus chama o exercício regular do direito. Você vai fazendo uma lesão que é necessário. Às vezes é fazer, tem que cortar, entende? Tirar. E às vezes você tem que cortar, irmão. Abrir o seu coração diante de Deus e tirar aquilo que está atrapalhando, que está infeccionando toda a sua vida espiritual, está atrapalhando toda a sua comunhão com Deus, que o Deus da Bíblia não opera, o Deus da Bíblia não está se manifestando, o Deus da Bíblia não está fazendo milagres, o Deus da Bíblia não está prosperando. Por quê? Porque está lhe faltando uma coisa. E essa coisa tem que ser tirada. Vamos um pouquinho na frente, no livro de Lucas, capítulo 22. Versículos 31 e 32. Irmãozinho, essa palavra, quando eu estava lendo hoje, você vai ver agora, ela é um pouco dura, mas é importante você ouvir isso aqui. Porque o Pedro foi o homem que andou lado a lado com Jesus. O Pedro, quando Jesus foi para o Monte da Transfiguração, estava lá o Pedro, João e o Tiago. Quando ele ressuscitou a filha de Jairo, quem entrou lá na sala, lá no quarto lá? João, Tiago, Pedro. Era uma pessoa muito íntima do Senhor, bem perto do Senhor. Mas eu vou falar algo para ele. Capítulo 22 de Lucas, versículos 31 e 32. O primeiro disse também ao Senhor, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Aquele homem que andava lado a lado com Jesus. Jesus falou que ele não era convertido, não. Está certo? Aqui a explicação para nós é rápida. Nós temos aqui a revelação da palavra, que o Pedro, Jesus não tinha morrido na cruz ainda. Pedro ainda não tinha recebido quem? O Espírito Santo. Então ele não era convertido. E às vezes a pessoa é muito bondosa, muito caridosa. É uma pessoa que está sempre assídua à obra de Deus, está sempre, mas já não é convertido. Tem que se converter. Tem que
aceitar Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, tem que ser batizado com o Espírito Santo, tem que buscar o Espírito Santo. Mas pastor, aquela pessoa tão caridosa não é convertida. Não, a Bíblia diz que todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Então o meu pai, o meu avôzinho, que é uma pessoa que a vida toda fez, ele tem que se converter. Muitos vão se converter até na hora. Hoje nós batizamos um senhor aqui, sabe de quantos anos? 100 anos de idade. Foi fácil. 100 anos. Como era o nome dele? Gentil. Quem? Tobias. Você está com mais de 100 anos, hein? Mas então, sei lá de Vitória da Conquista. Você que é baiano lá da Vitória da Conquista. Você teve aqui à noite, semana passada. Quem estava aqui à noite, semana passada? Lembra dele, que a gente batizou hoje nas águas. Imagina, aquele homem se tivesse o mês passado, semana passada, aonde, não sei o tempo que ele aceitou Jesus, quando ele aceitou, segundo o pessoal aceitou esses dias agora. Mas que ele tinha sido caridoso, ele não ia. Para muita gente que volta, não é pouca coisa, se converter mesmo, é tomar uma decisão. Não fique zangado, meu irmão. A sua esposa é de Jesus, ou minha esposa é crente fiel. Deus não tem erro, não. O senhor tem que se converter. Tem que aceitar Jesus, ser batizado nas águas, ser batizado com o Espírito Santo, cheio do poder de Deus. Ô minha irmãzinha, seu marido meu marido é cristão fervoroso, pastor, cheio do Espírito Santo. Deus não demora. Meu filho, eu não tenho neta. Eu não tenho neta. A verdade é essa. Deus só tem uma categoria, filhos. E todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Enquanto a pessoa não tomar a decisão de ser filha de Deus, ela não está convertida e não vai entrar no reino dos céus. Ele disse até o que eu faço? Guardo os mandamentos. Falta uma coisa. E às vezes falta. O outro tem aquela cisma. Eu lembro do Nidinho, um amigo nosso, lá de São Bernardo do Campo, homem de Deus, ajudava na igreja. E a esposa dele era obreira, ele depois ficou viúvo, casou. No momento que ele ficou viúvo, casou. Até demorou muito, ficou viúvo em 89. Encontrei a filha dele, passou depois de tantos anos que ele foi casar. E tinha direito. A Bíblia diz que acabou o casamento, ele termina com a morte. Não tem negócio de fidelidade, não. Eu vou continuar fiel. Esse bobeiro, não entra com doutrina nova que não existe. Não, você é fiel ao meu marido, meu, depois que ele está morto. Você está com idolatria já. Não existe isso. Mas voltando. Então, esse homem estava sempre conosco na igreja, ajudando a fazer a obra de Deus, mas não era batizado nas águas. Eu não sabia por quê. Sabíamos que ele estava sendo na igreja. Uma quarta-feira estávamos lá buscando o Senhor, louvando a Deus, adorando o Senhor. E o que aconteceu? Jesus batizou ele com o Espírito Santo. Aí ele não podia recusar as águas. Um homem batizado com o Espírito Santo, é claro, já foi correndo para as águas. Foi batizado. Aí ele contou por que ele não era batizado. Porque quando a mamãe dele estava morrendo, lá no Paraná, lá no sul do país, ele fez um voto que nunca ia mudar de religião. Ele não ia perder a salvação, ia perder a vida eterna. Então, quantas pessoas está faltando algo para ele? No caso do Pedro aqui é a conversão, e tem gente que é conversão. E você tem que orar sério pelo seu filho, pela sua filha, pelo seu marido, pela sua esposa. Não, ele é muito bom. É aquilo que eu brinco. Eu tenho 2 filhos, pastor Jaime, um é olha, pastor Jaime, é uma joia de menino. Oh, menino que só me dá alegria. Nos estudos, só nota tremenda. Se formou agora, já foi logo convocado por uma empresa, porque na faculdade ele foi indicado, olha, no estágio ele foi demais. O outro, Jesus, misericórdia. Estou sabendo que ele usa até drogas agora, pastor. Estou sabendo, rebelde demais. É rebelde demais. E o que ele só faz? Eu tenho orado muito por ele. E pelo outro, não, você não precisa nem orar muito não, que isso é bom. Os dois estão caminhando para o inferno. A Bíblia diz, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E às vezes aquele que é mais difícil olha mais fácil. Porque o outro diz, eu não faço nada, não bebo, não fumo, não me prostituo, entenda bem, não sou tão bonzinho, ainda faço caridade, toda semana eu sinto uma cesta básica ou visito. Não vai funcionar isso. Tem que se converter. Falta de uma coisa, se converter. Então, cuidado. Hoje é o de Deus, eu não tenho não. Honora, eu não tenho, netinho, eu não tenho. Deus só tem filhos, mas deixa eu ir à frente. Vamos para o Apocalipse, capítulo 2. As cartas do Apocalipse. Não dá para ler todas não, senão temos que fazer uma vigília. Hoje não é dia de vigília. Vigília vai ter aí dia 20, né? Capítulo
escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem à destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castrais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. E puseste a prova os que te dizem ser apóstolos, e o não são, e tu o achaste mentiroso. E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Oh, que pessoa, hein? Não aceita os falsos, não aceita aqueles que enganam, trabalha pela obra de Deus, evangeliza, dizima, oferta, patrocinador, entende? Divulgador da obra de Deus, trabalhador mesmo. Mas ele falou uma coisa: tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembras, pois, de onde caíste? Tem gente que deixa, não fez nada não adulterou, não fez nada, mas deixou de orar, não ora mais, não busca mais a Deus. Lembra do Ezequias? Homem de Deus, Ezequias pega a história do Ezequias, pegou Judá arrasado, numa idolatria tremenda por causa do seu pai, ele tirou toda a idolatria do reino, ensinou o povo a amar a Deus, ensinou o povo a adorar a Deus. Nos seus dias o povo prosperou, nos seus dias o povo cresceu, o povo foi forte nos seus dias, o povo foi grande nos seus dias. Que bênção foi Ezequias. Mas pegou uma doença grave e recebeu a visita do profeta, e o profeta disse: olha, o teu recado, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Tchau, benção. Vai embora. Não orou por ele não. Ele então, não entendendo aquilo, foi orar: Senhor, não entendo. Eu coloquei o meu coração para servir ao Senhor, fiz sempre o que é reto aos seus olhos, e foi se justificando, até que ele falou e chorou muitíssimo. Por quê? Porque a oração é um diálogo, não é um monólogo. Ele falar com Deus, Deus falar, Deus mostraram que a casa não estava ali, parou, chorou muitíssimo. Ezequiel não tinha nem saído do palácio ainda. Ezequiel, vai lá, volta, diz ele: eu ouvi a tua oração. Deus queria ouvir a oração dele. Tem gente que já não ora mais, só reza. Eu sei que sou repetitivo em falar isso para vocês, que vocês já ouviram. Eu sei que sou repetitivo. Mas tem gente que a oração dele é repetitiva também. Todos os dias é a mesma coisa. Todos os dias. Deus abençoe o fulano, a fulana. Deus é isso. Eu até brinco, vocês já ouviram. Sou repetitivo também em dizer que a pessoa fala para Deus o que ela está pedindo até tempo. Que fala: Deus, a mesma de ontem. E não tem mais palavras. A oração dele é a mesma todos os dias. Deixou o primeiro amor, aquela comunhão. Você adorava a Deus, amava. A pessoa, o tempo vai passando. Tem gente que fica crítica demais. Baterista é chato. O pastor gente em cima aqui quer cantar, é mole. Mas antes eu não ligava o pastor gente cantando fé, mais fé, amor, mais amor. Agora ele quer cantar Deus de maravilha. É verdade. O ar está frio, está quente. Tudo é motivo para se tornou crente. Já quer dizer, deixou o primeiro amor quando veio, claro. Aí você tem que fazer, orar, interceder. Deus, ele pode melhorar, tudo bem. Mas temos que tomar cuidado se não estamos deixando o primeiro amor, aquela comunhão, aquele prazer de falar de Jesus para as pessoas. Muita gente está assim. Mas ainda aqui no capítulo, eu tenho que pular um pouquinho, senão fica comprida demais a mensagem, versículos 14. Eu falei, não vou falar de todos não. Versículos 14 e 15. No 14. Mas poucas coisas tenho contra ti. Ele está falando aqui para outra igreja de Pérgamo. Ele diz: mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaão que lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem do sacrifício da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também lá os que seguem as doutrinas dos Nicolaítas, aqueles que se acham melhor do que os outros, os quais eu aborreço. Arrepende-te, pois quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Veja o que ele falou no versículo 14. Mas umas poucas coisas tenho contra ti. Às vezes não é coisa grande não, é coisa pequena. É aquela mágoa só, é aquele ressentimento só, é aquela tristeza ou aquela dúvida, não sei. Aqui mesmo no versículo 18. E o anjo da igreja está em Tiatira. Escreve isso e diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e os
seu amor, e o seu serviço, e a tua fé, e a sua paciência, e que as últimas obras são mais do que as primeiras. Puxa, que bonito. Deus conhece. Deus sabe que você é fiel. Deus sabe que você não aceita pensamento horrível. Você sabe que você não aceita injustiça. Deus sabe o que você tem feito. Sabe que você tem evangelizado. Sabe que você tem patrocinado a obra de Deus. Você tem feito isso, tem feito aquilo. Mas aí ele também vai dizer o que ele mais tem contra ti. O que toleras a Jezabel, mulher que se diz profetiza, que se diz, ensine e engane os meus servos, para que se prostituem, comam do sacrifício da idolatria. Agora, eles deu para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Deus está dando tempo para eles. Ele sabe que Deus se falava ao coração. E a pessoa não dá um tempo. Chegará um momento que Deus não poderá mais ouvir a oração. Aí vem a enfermidade. Cadê o Deus que cura? Vem a amarração na vida. Cadê o Deus que prospera? Vem o mal. Mas cadê o Deus de poder? Não acontece. Deus não poderá ouvir a oração. Ele está sendo bem claro. Cantares de Salomão 2,15. Resumo do que eu preguei para você nessas passagens do Apocalipse. Cantares no meio da Bíblia, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. O capítulo é o 2. O versículo é o 15. Ele diz: apanhai-me as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Você vê, são as raposinhas. A gente não é tanta coisa, não é um adultério, não é também uma confusão de desonestidade, não. É pequena coisa. Como eu falava lá atrás, uma mágoa, um ressentimento, uma tristeza que você não tira. Você se diz dono da razão. Eu tenho o direito de ter mágoa, eu tenho o direito de ter ódio dessa pessoa, eu tenho o direito de não gostar dessa pessoa, eu tenho o direito de desejar o mal dela, porque Deus sabe o que ela fez comigo. Você não está ouvindo a voz da palavra. Quantas vezes Deus falou ao seu coração para perdoar? Tem que perdoar. Tem que se quebrantar diante de Deus. E, pastor Jaime, quando a gente não consegue ver o que é, porque às vezes não consegue. Você já viu aquilo que você não consegue ver o olho nu, né? Esquece de um aparelho. Eu lembro uma vez, estava aqui no Centro Light, e tinha um negócio de pele, né? Negócio de pele. Aí tinha uma máquina lá, um negócio que a mulher passava, tinha um negocinho, e botava na tela do computador. Rapaz, a gente não sabe meu Nadel, tão feio, sei que ele é feio, mas não tão, né? Quando mostrou assim, eu falei, tinha isso, tinha aquilo, tinha um negócio aqui assim, que entrava lá dentro, essa é uma espinha desse jeito, isso aqui é um não sei o que, começou a falar uma opção de coisa da pele. O cabelo, então, se você olhar os fios, dá para ver, mas o olho nu não dá para ver. Tem coisas que você não consegue ver, mas ele consegue ver. Salmo 139, versículos 23 e 24. 139. Versículos 23 e 24. Ele diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê o que eu não estou vendo, Deus. E vê o que eu não estou vendo. Não esqueça disso. Se você vê, não pergunte para Deus. Não faça essa oração, que é hipocrisia. Você conhece? Falei na outra semana. Você está lá numa blitz policial, isso aqui é drogas. Ele coloca bem escondidinho, um lugar que ninguém está vendo, e o policial, você está carregando droga? Não, eu sou policial, que isso? Pode ver, pode olhar, seu policial. Tá bom, você está falando? Não, o policial experiente não vai fazer isso, vai te dar uma geral, e ele sabe direitinho onde tem, né? Ele conhece os lugares que a pessoa guarda. O senhor disse que não tinha nada, o que é isso aqui? Isso aqui, isso é meu, seu guarda. Nossa, policial, nem sabia que tinha isso, o senhor não sabia? O senhor me acompanha. O senhor está preso, sei lá, a voz que ele está lá na hora. Irmão, não use isso, que Deus conhece tudo. É para você que diz, pastor, não vejo, eu estou procurando. Se está aí, Deus vai mostrar. Porque Deus não quer que você conviva com aquilo. É importante aquilo ser tirado. E ver se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Agora, não esquecendo da misericórdia de Deus, você pode orar assim também. Salmo
19, versículo 12. Salmo 19, versículo 12. Diz assim: quem pode entender os próprios erros? Vamos lá. Expurga-me todos que me são o quê? Expurga. Senhor, se tem uma coisa que eu não estou vendo, então me tira, expulsa isso de mim, arranca isso de mim, eu não quero. Aí de repente você olha para aquela pessoa, não tem mais nada, mas você tinha, você achava que não tinha. Tem horas que você acha que não tem e tem. Você quer vencer a você mesmo, quer lutar contra você mesmo. Não, eu não tenho nada contra ninguém, eu sou o teu coração puro, pastor Jair. Eu tenho um coração de amor. Ah, quando fala do fulano, você tem uma coisa contra o fulano? Não tem nada não. Está rindo? É exatamente isso. Tem que chegar a Deus, então expulga, porque tira de mim, expulsa, porque está me atrapalhando. De repente aquilo sai. Aí você olha para a pessoa e vê com outros olhos. Você olha para a pessoa e já realmente não sente mais nada. Você até fala com ela, você nem entende. Você veio ser você mesmo. Que estava em você, você achava que não tinha. Você quando olhar, você até falava com Deus. Deus, eu não tenho nada contra ninguém, meu coração é puro. Aí você olha aquela pessoa, então lembra dela, daquela queimação no estômago, daquela azia. Então você tem que ver, Deus tira de mim então. E de repente você olha para aquela pessoa e não tem mais nada. Olha para o marido e já não tem mais ressentimento do passado. Você dizer que não tinha, mas tinha. Ou você olha para aquela pessoa e você diz, não, já perdoei, já esqueci mesmo. Quando vem a lembrar, eu não quero lembrar. Mas você não conseguia olhar para aquela pessoa ou amar o marido, amar a esposa como tinha que amar. Fale para Deus, exclua Deus, expulsa de mim, expurga-me todos que me são ocultos. Aí ele fala mais, que não é questão de tempo, né? Ele diz no versículo seguinte, também da soberba guarda o teu céu, cuidado, para que não se assoreis de mim, então serei sincero e ficarei limpo da grande transgressão. Que Deus fale mais. Vamos voltar onde nós começamos, pessoal, quem lembra? Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 1. Primeiro Samuel, capítulo 15, versículo 1. Então disse Samuel a Saul, enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Eu preguei, não sei o que Deus falou contigo, mas que Ele falou. Feche seus olhos, por favor. Pai, muito obrigado pela direção que o Senhor tem nos dado. E essa palavra, Deus, foi palavra para edificar, Deus. Para que a pessoa coloque a vida no altar. Quantas pessoas, Deus, não tomaram uma atitude séria por Jesus. Até estão na igreja e não foram batizados. O Senhor disse que quem crer e for batizado será salvo. A pessoa tem que se converter, Pai. O Senhor não tem genro, o Senhor não tem nora, o Senhor não tem neto, o Senhor não tem neta. Oh, Pai, em nome de Jesus. Homens e mulheres que oram agora. Gente está dizendo, Deus, o Senhor me mostrou algo, eu estou tirando. Deus, o Senhor tem falado comigo a respeito de uma pessoa e eu nunca orei por essa pessoa como deveria de orar, perdoando, Deus, pedindo a salvação para ela, mas hoje eu oro. Pai, a igreja está em oração. Pai, a igreja está diante de ti. A igreja está na oração da fé, Deus, na oração da determinação, Pai. Oh. E essa parte final agora, nós não conseguimos entender os nossos próprios erros. Quantas vezes achamos que não temos nada contra uma pessoa, mas olhamos para ela, Deus, sentindo tristeza, Deus, ressentimento, às vezes até revolta, Deus. Mas quando o Senhor arranca, Deus, nós olhamos para a pessoa diferente. Se ela está no erro ainda, olhamos com misericórdia. Se ela não está no erro, olhamos com todo amor, Deus, esquecendo completamente o que ela fez com nós. Peça para Deus fazer isso hoje. Deus, arranca de mim um sentimento que eu não consigo identificar, que eu não consigo ver, Deus, porque eu quero olhar com os teus olhos, eu quero olhar como o Senhor quer que eu olhe, Deus. O marido tem que olhar para a esposa como Deus quer. A esposa tem que olhar para o marido como Deus quer. O filho tem que olhar para o pai e para a mãe como Deus quer. Para aquela pessoa que um dia te feriu, te machucou, que você disse que já perdoou e não tem nada contra ela, mas você não consegue olhar para ela com alegria.